Como calcular a densidade e incidência de PAV na UTI na qual eu trabalho? Suponhamos que eu tenha tido no mês passado, no mês de setembro, 3 pneumonias associadas à ventilação mecânica. Como eu faço então o cálculo dessa densidade de incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica? Para entendermos densidade e incidência, é importante nós sabermos primeiramente que para fazer esse cálculo existe uma fórmula específica e eu preciso de algumas informações prévias. Por exemplo, número de pacientes dia naquele período. Nós estamos falando uma suposição aqui, o mês de setembro. Então, número de pacientes dia naquela UTI, naquele período, número de pacientes sob ventilação mecânica dia naquele período. Nós vamos entender isso melhor já já. E assim como para PAV, que é associado à ventilação mecânica, para as outras infecções também relacionado aos outros dispositivos, o cálculo é o mesmo, é bem semelhante. Vamos entender um pouquinho de PAV e automaticamente nós vamos entender sobre IPCS, ITU, ISC e etc. Cálculo de densidade e incidência de infecções. Existe uma fórmula, a fórmula é essa daqui, a densidade e incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Deixa eu achar a opção de ponteiro aqui, eu vou usar um laser para facilitar. A densidade e incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica, a PAV, a fórmula é a seguinte: densidade e incidência de pneumonia sob ventilação mecânica é igual ao número de pneumonias em pacientes sob ventilação mecânica no período, dividido pelo número de pacientes em ventilação mecânica dia naquele período. Mas o que é isso? Número de pacientes em ventilação mecânica dia no período. Nós vamos entender já já. Depois de feito essa divisão, o numerador pelo denominador aqui, nós vamos então multiplicar por 1000. O resultado é em permilagem, não é em porcentagem. Você não multiplica por 100, você multiplica por 1000. Quando você quer saber, por exemplo, a taxa de utilização de ventilação mecânica, por exemplo, você multiplica por 100, que aí é a porcentagem. Tantos por cento dos pacientes daquela UTI utilizaram ventilação mecânica naquele período. Então, destacando aqui, para entendermos, número de paciente dia, nós precisamos dessa informação para calcular a densidade e incidência, número de dispositivo dia também, no caso, falando de PAV, nós precisamos saber o número de ventilação mecânica dia naquele setor, naquele período. E com essas duas informações, nós já conseguimos calcular, então, a densidade de incidência daquela infecção, no caso da pneumonia. Com essas duas informações anteriores, eu também consigo calcular a taxa de utilização de dispositivos. Eu vou saber a porcentagem de pacientes em ventilação mecânica. Nesse caso é porcentagem, nesse caso é permilagem. Por que permilagem? O resultado da densidade de incidência significa o número de pacientes que estão sob o risco de desenvolver uma infecção a cada 1000 dias de uso de um dispositivo na UTI em análise. Se nós estivermos falando de PAV associado à ventilação mecânica, então a densidade de incidência é um número que está relacionado a 1000 dias de uso daquele dispositivo, no caso o ventilador mecânico. Ou seja, é uma projeção com base num cálculo inicial que nós fazemos. Aqui nós temos uma ficha de vigilância epidemiológica. Quem trabalha em UTI certamente já se deparou com essa ficha ou preenche diariamente essa ficha. E literalmente ela deve ser preenchida diariamente. Aqui nós temos os 31 dias do mês na primeira coluna e nas outras colunas o número de pacientes, o número de pacientes com um catéter vascular central, catéter venoso central, então o número de pacientes naquele dia, o número de pacientes em ventilação mecânica e o número de pacientes com catéter urinário, sonda vesical de demora comumente conhecida. No final, nós vamos somar no final do mês e nós teremos um total de pacientes dia naquele mês, um total de pacientes com catéter venoso central dia, um total de catéter urinário dia e um total de ventilador mecânico dia. Com base nesses resultados, então, nós fazemos os cálculos de taxa de utilização de dispositivos e também de densidade de incidência de infecção. Vamos adiante. Aqui, nós temos aqui a ficha de vigilância epidemiológica, CTI adulto, uma ficha aleatória aqui, mas imaginemos que essa UTI tenha 12 leitos. Essa aqui é uma ficha que foi preenchida durante o mês inteiro, e essa ficha aqui, a propósito, foi preenchida em maio de 2011. De uma UTI aleatória, nem sei de onde é essa UTI aqui, mas dá para ver aqui na primeira coluna que é uma UTI com 12 leitos. No dia que a UTI estava cheia, chegava um número máximo de 12, que nunca passou de 12. Minto, UTI com 14 leitos aqui, veja só. 14 leitos, aqui tinha dia que tinha 13 pacientes, então essa UTI tinha 14 leitos, é o máximo. Vamos imaginar que ela tinha 14 leitos. Portanto, nós temos aqui
embaixo a relação de pacientes dia durante o mês. Durante o mês todo, nós tivemos 362 pacientes dia. Com catéter venoso central, nós tivemos 200 catéter venoso central dia. Com catéter vesical de demora, nós tivemos 215 catéter miliar dia. E ventilador mecânico, nós tivemos 167 ventilador mecânico dia. Observe bem essas informações aqui. Com base nelas, nós faremos os cálculos seguintes. Vejam só, o cálculo de taxa de utilização de dispositivo. Nós vamos falar de PAV. Vamos então para o cálculo de utilização, a taxa de utilização de ventilador mecânico. Como nós fazemos esse cálculo? A taxa de utilização do ventilador mecânico é igual ao número de pacientes em ventilação mecânica dia. Nós vimos que é 167 pacientes dia naquele mês, dividido pelo número de pacientes dia, que foi 362. 167 dividido por 362, o resultado você multiplica por 100 e vai ter então a porcentagem. Eu vou achar uma caneta aqui, eu quero ver se funciona a caneta no mouse aqui. Opções de ponteiro, caneta. Vamos então. Nós temos a taxa, vamos fazer certinho aqui, taxa, estamos usando essa fórmula aqui, vamos aplicar essa fórmula aqui. De utilização, a letra fica horrível com o mouse, mas nós vamos conseguir transmitir a mensagem aqui. Número de pacientes de ventilação mecânica dia, nós temos aqui 167, dividido por o número de pacientes dia, 362. Você sabe fazer essa conta de cabeça? Eu também não sei. Eu vou recorrer ao celular aqui, que é igual a 0,46. Agora eu pego esse 0,46 e multiplico por 100 vezes 100. Vai dar 46%. Vezes 100 é igual a 46,1%. Essa é a porcentagem de taxa de utilização de ventilador mecânico, 46,1%. O resultado, nesse caso de taxa de utilização, é sempre em porcentagem. E aqui nós temos o cálculo de densidade e incidência de infecção. Nós estamos falando de PAV. Vamos trocar aqui de novo, opções de ponteiro, eu quero um apontador. Nós estamos falando de PAV, então a densidade e incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica, de que maneira? Densidade e incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica é igual ao número de pneumonias em pacientes sob ventilação mecânica no período, dividido pelo número de pacientes em ventilação mecânica dia, naquele mesmo período. Nós sabemos que o número de pacientes dia foi 167, na planilha que nós coletamos os dados durante o mês todo ali. Durante os 31 dias nós tivemos 167 pacientes em ventilação mecânica dia. E agora, qual foi o número de pneumonias naquele mês, naquele período? Nós falamos inicialmente do mês de setembro. Suponhamos que a CCH trouxe essa informação, e geralmente é assim que acontece, com critérios médicos ali, esses dados são obtidos e informados para a CCH, e coleta de culturas, e raio-x, e exames, e etc. Então, por critérios de diagnóstico ali, previamente estabelecidos, então chegou-se à conclusão de que foram 3 pneumonias naquele período, naquele mês de setembro. Como eu vou fazer o cálculo aqui? Então, a densidade, vamos aqui, a densidade de incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Gente, escrever com mouse é horrível. É igual ao número de pacientes em ventilação mecânica. Ou melhor, número de pneumonias em pacientes sob ventilação mecânica no período. Imaginamos que foi 3, nós falamos, né? 3 pacientes tiveram pneumonia. Divido esse número pelo número de pacientes de ventilação mecânica no mesmo período, que foi 167 pacientes de ventilação mecânica. 167. Que é igual, vamos fazer o cálculo? 3 dividido por 167. Eu vou recorrer aqui novamente à calculadora do meu celular aqui, porque eu não consigo fazer esse cálculo de cabeça nesse momento diante da sua presença aí. Fica mais difícil. Então, 3 dividido por 167 é igual a 0,017. Mas eu quero multiplicar isso por 1000, porque o resultado, lembra, densidade de incidência em permilagem, vezes 1000. É igual a 17,9, praticamente 18. Mais 17,9 por 1000. Como que é o símbolo de por 1000, por milagem? É dessa maneira aqui.
quase igual a porcentagem, só que tem 2 zeros aqui. Então, 17,9 por mil. Essa é a densidade de incidência de pneumonia, nesse caso aqui, que nós informamos que haviam 3 pneumonias naquele período. O número de pacientes dia em ventilação mecânica eram 167. Então, nesse caso, foi 17,9. O que eu quero destacar, aquilo que nós havíamos falado inicialmente, não é possível, por exemplo, com base no número de pneumonias naquele mês, sem as informações de pacientes dia, de número de pacientes com ventilação mecânica dia, eu calcular a densidade de incidência só com o número de PAV. Não é possível. Eu preciso saber principalmente o número de pacientes em ventilação mecânica dia para eu conseguir calcular o número da densidade de incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. É imprescindível essas informações todas. Aqui, só para nós mostrarmos, não vou fazer esses cálculos agora, mas assim como nós fizemos agora para a ventilação mecânica, para os outros dispositivos, catéter venoso central e para o catéter vesical de demora, o cálculo é o mesmo, falando agora de taxa de utilização de dispositivo. Fazendo esse cálculo, eu vou saber quantos por cento nós tivemos de uso de catéter venoso central, de uso de catéter urinário, de uso de ventilador mecânico. É possível saber quantos por cento. Então, vejam que a fórmula é semelhante para todos os casos. E da mesma forma, os cálculos relacionados à densidade de incidência de infecção também. Seja qual for a infecção que nós estivermos falando, o cálculo a fórmula é semelhante. Aqui é densidade de incidência de PAV, aqui é de infecção primária da corrente sanguínea, aqui é de infecção do trato urinário, relacionado ao catéter vesical, aqui relacionado ao catéter venoso central, a PAV relacionada à ventilação mecânica. Nós precisamos saber o número de casos novos de cada infecção, no caso aqui, que eu estou apontando infecção da corrente sanguínea naquele período, dividido pelo número de pacientes com catéter venoso central dia no período. Nós temos aqui, então, suponhamos que, com critérios de diagnósticos ali estabelecidos, chegou à conclusão de que foi 5 infecções. Então, 5 infecções aqui. Vamos trocar a caneta aqui, opções de ponteiro, vamos para a caneta. Então, imaginemos que aqui foi 5 infecções. E qual que é o número de pacientes com catéter venoso central dia? Nós temos aqui, catéter vascular central dia, 206. 5 dividido por 206. Vou fazer mais um exemplo aqui para nós vermos. 5 por 206. Vamos aqui recorrer ao celular novamente para entendermos isso aqui, para fazermos esse cálculo. 5 dividido por 206 é igual a 0,0242 e etc. Vezes 1000 é igual a 24,2 por 1000. Então, o resultado aqui dessa densidade de incidência aqui que nós estimamos é de 24,2 por 1000. Lembra que o símbolo de permilagem envolve 2 zeros aqui. Essa é a densidade de incidência de infecção primária da corrente sanguínea. Vejam que todos os outros cálculos está aqui as informações para nós fazermos esses cálculos. Então, por exemplo, aqui ventilação mecânica no período, nós temos 167 dividido por pacientes em ventilação mecânica naquele período. O número de pneumonias é o número da infecção dividido pelo número de pacientes em ventilação mecânica naquele período. Nós vamos usar esse número aqui. No caso da infecção do trato urinário, nós temos que registrar aqui o número de infecção do trato urinário em pacientes com sonda vesical. No caso aqui, imaginemos que foi 2, geralmente a infecção do trato urinário é menor, então vamos estimar aqui que seja 2. Nós colocamos 2 aqui, e o número de pacientes com sonda vesical de demora dia, nós temos aqui 215, 2 dividido por 215. 2 dividido por 215 é igual a 0,009, vezes 1000 é igual a 9,3. Então, o resultado aqui é 9,3 por 1000. Essa é uma projeção, uma estimativa do risco para cada 1000 pacientes com catéter vesical de demora. Nós temos uma estimativa de 9,3 infecções do trato urinário associadas a catéter. Uma estimativa. Aqui um gráfico aleatório que eu colhi da internet relacionado ao contexto de densidade e incidência de pneumonia
associada à ventilação mecânica. Então, nós temos aqui a densidade de incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica no período de 12 meses, setembro até agosto. Então, vejam só, setembro foi 9,2 para cada 1.000, e depois subiu para 11, subiu para 16, baixou para 8, baixou para 4, fevereiro foi 0, depois subiu para 4, então observem que isso é variável. E nós podemos, ao final de 12 meses, calcular ali a mediana também da densidade de incidência. No caso aqui foi 8,4 essa mediana, ou seja, uma média geral dos 12 meses, nós tivemos 8,4. Com essas informações, nós podemos fazer também o que é chamado de benchmarking. O que é isso? É comparar com outras instituições. Imaginemos que os melhores hospitais que têm mais cuidado e que têm os menores índices de infecção, seja o Sírio-Libanês, o Moinho de Ventos, só uma suposição aqui, então nós vamos ver os resultados deles e comparar com os nossos para verificar se nós estamos compatíveis com eles ou se nós estamos atrasados em relação a eles, se nós estamos tendo mais infecções do que eles. Existem vários contextos aí, a característica do paciente, o perfil de pacientes e etc. Mas é importante nós sabermos também as outras instituições, os outros estados, a nível nacional. Nós temos informação no estado através das secretarias estaduais, nós temos informações federais através da Anvisa. Inclusive eu quero mostrar aqui no final um dashboard da Anvisa que mostra essas informações relacionadas à densidade de IRAS, densidade de infecção relacionada à assistência à saúde também. E nós podemos transferir essas informações para gráficos. Ali na planilha do Excel, por exemplo, nós podemos escolher esses dados e lá mesmo construirmos alguns gráficos, tanto em pizza quanto em linhas, que proporcionam a possibilidade de apresentar esses dados de maneira mais didática. Aqui, por exemplo, eu peguei da Secretaria do Estado do Paraná, de 2010 a 2016, um gráfico também aleatório que eu peguei na internet, mas vejam só, nós temos 3 linhas aqui, a linha azul é PAV, a linha aqui, uma cor rosa, é infecção primária da corrente sanguínea, e, por último, em verde, a infecção do trato urinário. Nesse caso aqui, está sendo apresentado de forma anual. No ano de 2010, foi 31,2 para 1.000, no caso de PAV. E 2011 foi 25,5, 2012 26, e observe que foi diminuindo gradativamente. 22 em 2013, 21 em 2014, 20 em 2015 e 21 novamente em 2016. Da mesma forma, as outras infecções, aqui com índice bem mais baixo, mas nós temos aqui infecção primária da corrente sanguínea e temos também infecção do trato urinário associado a catéter, representados graficamente de maneira anual. Nós podemos fazer isso mensal, nós podemos apresentar essas informações de diversas formas. Aqui nós temos um painel, esse painel é da própria Anvisa, ela mostra informações nacionais e também separados aqui por unidades da federação. Eu posso escolher, por exemplo, aqui só o Paraná e automaticamente o gráfico modifica aqui. Aqui, infecção primária da corrente sanguínea, infecção do trato urinário e PAV. Vamos analisar PAV. Nós temos aqui informações de 2014 até 2022. Veja só, a densidade de incidência, nós estamos falando de PAV, de 2014 a 2022. Veio diminuindo, ó, estava próximo em 22 ali, em 2014, depois veio para 20 em 2016, destacando que isso é para 1.000, é uma projeção para 1.000 pacientes em uso de ventilação mecânica. 2018 caiu aqui para 16, 17 aproximadamente, 2020 foi para 16 e 2022 caiu para menos de 16 ali, 14 ponto, ou melhor, menos de 16 por 1.000. Aqui nós temos outras informações também. No ano de 2022, a taxa de utilização de ventilação mecânica foi 34,8% e a densidade de incidência de PAV foi de 15,6%. Então, observe que, conforme os anos vão passando, nós vamos gradativamente diminuindo. Isso significa que a ciência tem melhorado, a ciência tem aumentado, no conhecimento nosso em torno da infecção tem aumentado, e novas medidas são implementadas, e conjuntos de medidas, e bundles, e etc. Então, aqui você pode analisar essas informações, tanto a nível nacional, se eu colocar aqui todas, por exemplo, vai incluir todas as unidades da federação. E vejam que a curva também é semelhante. O que acontece no estado costuma se assemelhar ao que acontece em outro, com algumas pequenas variações ali. Nós temos aqui infecção primária da corrente sanguínea, o gráfico mudou um pouquinho. Vejam só, o número de serviços que notificam por ano, gradativamente isso tem aumentado também, exceto em 2022, aqui que deu uma caída. E nós temos, no caso, nós estamos falando agora de infecção primária da corrente sanguínea associada ao catéter, então a taxa de utilização de catéter venoso central. Lá em 2012 era 61% e gradativamente foi diminuindo. Em 2022, 58%.
4% de taxa de utilização de catéter venoso central, que nós estamos falando de infecção primária da corrente sanguínea. E aqui a densidade de incidência de 4 para 1000. 4 por 1000. A permilagem é igual a 4. Taxa de utilização em porcentagem e densidade de incidência é permilagem. Eu quero agradecer a sua atenção. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os profissionais que atuam nessa área de UTI, sejam enfermeiros, médicos ou profissionais que têm afinidade com essas informações. E também dá seu like aqui, siga-nos no canal, que nós teremos mais informações em breve relacionadas a esse contexto. Grande abraço então e até o próximo vídeo.